Boa noite, eu me chamo Carlos Magno e moro em uma dessas cidadezinhas do interior de Minas Gerais. Aqui é um daqueles lugares bem no interior de Minas, onde as pessoas dependem quase que 100% da agricultura. Como em toda cidade nessas condições, aqui não temos um hospital, apenas um pequeno posto de saúde que fica aberto durante o dia. E caso alguém precise de atendimento durante a noite, então precisaria ir até uma cidade vizinha. Eu ganhava uns trocados justamente fazendo essas viagens para as pessoas da região. O meu carro era uma espécie de ambulância que ia de uma cidade a outra quando o povo precisava. E foi justamente uma viagem dessas que eu vivi a pior noite da minha vida. E foi no ano de 1998. Eu estava em casa dormindo quando de repente eu acordei com algumas batidas na porta da frente da minha casa, seguida de uma voz familiar chamando pelo meu nome. Eu me levantei e ao abrir a porta, eu vi que era o meu amigo Marcos, pedindo por favor para que eu levasse a sua sogra até o hospital na cidade vizinha. Rapidamente vesti uma roupa e fomos até a casa dele pegar a senhora. Entramos no carro com a esposa e sua sogra e pegamos a estrada rumo a outra cidade. Eu dirigi o mais rápido que eu pude naquela estrada escura e sem iluminação. Chegamos por volta das 2:30 da madrugada e levaram às pressas a pobre senhora para ser atendida. Eu fiquei do lado de fora esperando notícias. E cerca de meia hora depois, o Marcos veio me dizendo que a senhora teria que ficar internada e sua esposa ficaria lá com ela. No caso, ele voltaria apenas para pegar algumas roupas e outras coisas e pela manhã ele retornaria no primeiro ônibus. Então pegamos a estrada de volta, porém estávamos um pouco mais tranquilos, pois a senhora já estava medicada e sendo observada com cuidado. A estrada de volta estava muito escura. O máximo que víamos era uma casa a cada 7 a 8 quilômetros. Era tudo muito deserto e com uma iluminação extremamente precária. Marcos até comentou como alguém poderia morar nessas casas no meio do nada. Porém, onde morávamos não era tão grande, porém com a ajuda um dos outros ficava um pouco mais fácil. Agora, morando ali na beira dessas estradas escuras, caso fosse preciso pedir ajuda, seria bem difícil de encontrar. Nós tínhamos visto uma casinha bem velha com uma luz bem fraca que saía da janela e comentamos como que deveria ser difícil viver ali. A conversa estava boa e depois de uns 3 quilômetros o carro começou a fazer uns barulhos estranhos e começou a sair uma fumaça na parte da frente. Ao ver aquilo, eu parei o meu carro rapidamente para ver o que havia acontecido. Só que não achamos nada de errado. O Marcos, que tinha sido mecânico por muito tempo, olhou por toda parte para tentar achar o motivo do barulho e da fumaça. Só que não encontrou nada. Ele me pediu para que eu desse a partida no carro, pois ele ficaria olhando o motor. Eu dava a partida e o carro nada de funcionar. Eu tentava de todas as maneiras e nada. O Marcos também não achava nada de errado, então resolvemos deixá-lo um pouco de lado para depois tentarmos ligá-lo novamente. Então empurramos o carro até o acostamento e o deixamos parado. Então o Marcos entrou dentro do carro e ficamos com os faróis ligados. Então começamos a falar dos problemas que os carros davam sempre nos piores lugares e acabamos nos distraindo. E foi a partir desse ponto que o terror começou. Eu estava falando alguma coisa quando eu percebi que o Marcos havia fixado seu olhar em alguma coisa. Ao ver o seu comportamento estranho, instantaneamente eu fiquei todo arrepiado. E quando eu direcionei os meus olhos para onde ele estava olhando, eu percebi que havia uma cruz, dessas que as pessoas colocam quando morre alguém no local por acidente. E quando eu fixei ainda mais os meus olhos, eu pude perceber uma mulher toda de branco. E o pior, ela nos olhava fixamente,
com os seus olhos que brilhavam como os de um gato durante a noite. O meu pavor foi tão grande que eu senti os meus dentes baterem uns nos outros. No desespero, eu apaguei os faróis do carro, não sei nem porquê, e os liguei novamente bem rápido. E para nossa surpresa, a tal mulher havia desaparecido. Em seguida saímos do carro e ficamos olhando para todos os lados para ver para onde ela havia ido. Só que ela estava mais perto do que imaginávamos. Ela estava ao lado do carro de pé, com o rosto completamente pálido, parecendo a própria morte nos olhando. Ficamos tão desesperados que saímos correndo e largamos o carro para trás. Saímos que nem loucos tentando fugir daquilo, pois o medo estava fora do normal. O Marcos gritava me perguntando o que era aquilo, o que diabos era aquilo. Eu simplesmente corria ainda mais, não respondia uma palavra sequer. Só que eu fui perdendo o fôlego e parei para respirar. Eu estava exausto de tanto correr, mas mesmo assim, paramos por pouco tempo e voltamos a andar rápido, sempre olhando por todos os lados. A menor da preocupação que eu tinha naquele momento era o meu carro. Eu só queria mesmo arrumar um lugar para pedir ajuda. Foi aí que escutamos um barulho no meio do mato, e esse barulho estava próximo da gente. Ao ouvir aquilo, voltamos a correr freneticamente. Parecia até um pesadelo, onde algo ruim te persegue, e por mais que você corra, ele sempre vai estar a alguns metros de você. De tanto correr, acabamos encontrando uma casa e vimos nela a nossa salvação. Fomos até a porta e pedimos por socorro. Estávamos completamente desesperados, até que um senhor gritou de dentro que iria nos ajudar. Pedimos ajuda pelo amor de Deus, pois havíamos visto a própria morte. Estávamos em um estado no qual o senhor da casa não teve dúvidas que nós não estávamos mentindo para ele. Então ele abriu a porta e entramos completamente assustados. Dentro da casa contamos tudo o que tínhamos passado. Ele nos escutou com atenção e disse que ficaria tudo bem e que iria fazer um café para a gente. Lá com ele estava uma senhora e uma moça de mais ou menos uns 15 anos de idade. Ficamos lá até o dia amanhecer e quando amanheceu, ele se ofereceu para ir conosco até o local onde tínhamos deixado o carro. Foi só quando estávamos voltando que eu pude perceber o quanto havíamos corrido no meio daquela escuridão. Sem dúvida tivemos muita sorte de ter achado a casa. Então vimos o carro e mais à frente aquela cruz no acostamento. Fomos até lá e o nome na cruz não estava mais visível, porém aquela presença parecia não sair daquele lugar. O Senhor disse que há muitos anos atrás um velho amigo dele tinha visto uma moça na beirada da estrada e que o seu cavalo não passou por nada desse mundo. Deve ser a mesma coisa que vocês viram nessa madrugada. Entrei no carro e dei a partida. Estranhamente, o carro pegou de primeira. Parecia estar tudo perfeito. Agradecemos então ao Senhor e o deixamos em sua casa para em seguida voltarmos para a nossa cidade. Depois do ocorrido, eu nunca mais vi nada parecido, mesmo passando por aquele lugar muitas vezes depois. Só que toda vez eu sinto um arrepio ao ver aquele túmulo, lembrando daquela moça que apareceu pra gente naquela estrada escura. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jorge e tenho 52 anos de idade. Sou caminhoneiro e sou natural do Rio de Janeiro. A história que eu vou contar para vocês aconteceu comigo no ano de 2012, na BR-101. Certa ocasião, eu fui fazer uma viagem para Lagoinhas, interior da Bahia. Isso foi no mês de março, durante a quaresma.
A minha mulher não gostava que eu viajasse nesse período, mas nós, caminhoneiros, não temos muita escolha. Precisamos trabalhar para colocar comida dentro de casa. Eu estava viajando com um amigo chamado João. Nessas viagens longas, sempre gostei de ter companhia para conversar e assim não acabarmos dormindo durante a viagem. Nunca fui adepto do tal do rebite. Além disso, João também era motorista de caminhão e se algo acontecesse, ele poderia muito bem dirigir. A viagem era longa, com as tradicionais paradas para refeições e para um cochilo. A rota era até Alagoinhas. Depois eu seguiria para São Paulo. Viajamos durante a noite pela BR-101. Em um certo ponto da estrada, eu comecei a ver uma luz pelo retrovisor do caminhão, algo que parecia ser um carro que estava se aproximando da gente. Eu reduzi a velocidade para deixar passar, mas aquela luz que vinha por detrás do caminhão não nos ultrapassava. E depois de um tempo, ela simplesmente sumiu. Cerca de uns 5 quilômetros à frente, avistamos o que parecia ser uma mulher toda vestida de branco andando pela estrada. E ao nos aproximarmos dela, aquela suposta mulher simplesmente entrou em uma pequena mata ao lado da estrada e desapareceu misteriosamente. João e eu achamos tudo muito estranho. O João chegou a mencionar que havia sentido uma sensação muito ruim, já que a estrada era conhecida por ser mal assombrada. Então me virei para o João e disse: João, meu amigo, quem tem o maior poder é Deus. Vamos seguir com a nossa viagem com Deus e a Nossa Senhora, que tudo vai dar certo. Decidimos então seguir em frente com o nosso caminho e mudamos de assunto para relaxar e assim tentar esquecer a visão que tivemos. Alguns quilômetros à frente, eu senti o caminhão passando por cima de algo. Comentei com o João que eu achei que tivesse passado por cima de algum animal e decidi encostar o caminhão para verificar. Após verificar, eu percebi que o caminhão estava em boas condições. No entanto, eu notei algo que estava caído no meio da estrada, um pouco mais atrás. Então eu fui andando em direção ao que estava caído na estrada e mirei a lanterna para ver o que era. E quando eu fui me aproximando, aquilo do nada se levantou e ficou sentado na estrada. Ao ver aquilo, eu fiquei assustado e voltei correndo para o caminhão e disse ao João: Vamos embora agora, meu amigo. Dei a partida rapidamente e seguimos com a viagem. No caminho, eu contei para ele no que eu havia passado por cima, simplesmente se levantou e ficou sentado na estrada. Ele me olhou seriamente e disse: Amigo, isso é impossível. O que quer que tenha sido, não poderia estar vivo. Então eu disse para o João: o que nós atropelamos com certeza não era desse mundo, e parecia ter sido aquilo que havíamos visto na estrada anteriormente. Quando eu disse isso para ele, o João ficou ainda mais nervoso, pois ele tinha muito medo de coisas sobrenaturais. Enfim, seguimos com a viagem, e depois de mais alguns quilômetros, vimos então algo parado no acostamento, sendo que estava de costas para a gente. Aquela coisa estava parada na estrada e balançava de um lado para o outro lentamente. Curioso, eu fui reduzindo a velocidade do caminhão, até que eu parei próximo, buzinei e gritei para que ela saísse dali. Ela estava com vestes longas e brancas, mas só que ela não me deu a mínima. Então pedi mais uma vez, repeti todo o processo. E foi nesse momento que ela se virou para a gente. Ao vermos aquela aberração, tomamos um susto tão grande que o João gritou: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o que é isso? Meu Deus do céu! Os faróis da carreta iluminaram aquela coisa. Era algo pálido com 2 buracos negros no lugar dos olhos e parecia estar nos encarando. Assustado, eu dei a partida e saí dali rapidamente. O João ficou desesperado e começou a rezar um Pai Nosso. Em seguida, eu comecei a rezar junto com ele
pedindo com muita fé a Deus que nos livrasse daquela assombração terrível. Seguimos com a nossa viagem completamente em pânico, e foi a partir desse momento que aquela coisa não apareceu mais. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pense em uma situação assustadora daquelas que gelam até a espinha. Pois bem, foi exatamente o que nós vimos naquela noite. E sinceramente, eu peço a Deus para que eu nunca mais retorne a ver aquilo novamente. E mesmo se eu tivesse algum inimigo, eu nunca desejaria que ele visse a mesma coisa que eu vi junto com João. Bom, pessoal, esse é o meu relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.